Pessoal, eu vou gravar um vídeo bem curto. Esse vídeo aqui trata da saída do Mandetta e da nomeação do Nelson Taik para novo ministro da Saúde. E eu vou explicar para vocês exatamente o porquê dessa nomeação, o porquê da demissão do Mandetta e o que o Bolsonaro e sua turma de louquinhos pretende fazer com esses atos, tá? Antes de continuar, eu já vou pedir para você que tá vindo aqui e é gado. Cara, se você é gado, eu vou apresentar uma análise séria. Eu tô falando com gente séria. O pessoal que segue o nosso canal aqui é um pessoal inteligente e que gosta de refletir sobre assuntos. Se você vem aqui pra puxar saco de político, vaza, meu irmão. Esse conteúdo não é pra você. Tem um monte de canal lá, tem vlog do Lisboa, vai ter intervenção e tal. Cara, tem um monte de coisa de retardado pra você. Fique à vontade lá. A casa desses lugares de você tem professora Paula Marisa. Com certeza tem muito esquema chinês pra dominar o mundo. Vai lá, aqui não tem isso. Dado este aviso, vou agora falar com o pessoal inteligente que acompanha o nosso canal. Pessoal, é o seguinte, né? O Bolsonaro tirou o Mandetta e muita gente falou qual será o destino do combate ao coronavírus no Brasil após essa decisão tomada pelo presidente da República, né? Tô confuso. O que o Bolsonaro pretende fazer? Ele vai acabar com o isolamento? Vamos lá. Primeiro, dá pra dizer aqui, formalmente o Bolsonaro está meio amarrado. E o Bolsonaro tá muito puto. E por quê? Vamos lá. Saiu uma decisão do STF agora garantindo a autonomia dos estados e dos municípios para que eles possam fazer suas respectivas políticas de isolamento, ou afrouxa, ou deixa mais restrita, de acordo com sua estratégia local. Tá? Isso deixou o Bolsonaro muito bravo, porque o Bolsonaro não está, vamos dizer assim, com a capacidade plena, a caneta dele não está funcionando como ele imagina, para que ele possa acabar com a quarentena ou não, de acordo, enfim, com seus instintos, com o seu humor que ele acorda no dia. Né? Ele já estava atrapalhado antes. O Congresso estava contra ele, o STF, como eu disse, os militares dentro do governo dele, os governadores e a imensa maioria dos prefeitos, e aí dentro do governo dele, se for falar quem tá com ele é um ou outro ali, né? Mais a turma um pouquinho mais terraplanista, tipo aquele Ernesto e tal. O governo Bolsonaro já isolou o Bolsonaro dentro dele, e quando o Mandetta estava lá, esse governo ele garantiu que o Mandetta ia permanecer com as políticas que estavam sendo adotadas, e falava, deixa o Bolsonaro ali falando de cloroquina, deixa o Bolsonaro falando que vai acabar com o isolamento, né? Ele fica lá doidinho, enquanto isso, vamos andando com as coisas. Na prática, o general Braga Neto, que está na Casa Civil, se tornou uma espécie de primeiro-ministro, né? Ele é o verdadeiro presidente da República operando ainda hoje. O que acontece? O problema pro Bolsonaro é que essas coisas não funcionam tão bem assim. Tá? E se fosse tudo tão tranquilo, os problemas do governo Bolsonaro já estavam resolvidos. Que essa coalizão de forças diversas ia, enfim, se conversando, ia dialogando, e do coronavírus a outros problemas que poderiam ter, o Brasil iria andar aos trancos e barrancos. Mas não é assim que a banda toca. O Bolsonaro, ele entendeu o funcionamento disso, e ele, por ser minoritário no próprio governo, ele percebeu que ele pode ficar gerando narrativa. O que é isso? Ele vai ficar indo na rua, enquanto o governo dele, ele vai manter um ministro técnico, defende a permanência aí do isolamento, tal, isolamento horizontal, como nós estamos tendo hoje, ele pode falar o contrário. Porque o efeito dele falando o contrário, não só dele, mas dos formadores de opinião, você tem os jornalistas pelegos que ele tem hoje em diversos veículos de imprensa, caras eventualmente que estão sendo até pagos, né, que estão para adotar uma postura tão ridícula. Esses caras vão construindo a narrativa igual a do Bolsonaro, ele vai montando essa narrativa para o próprio público e ele confunde as pessoas a ponto do Brasil hoje não estar fazendo nenhum tipo de isolamento. O Brasil está numa pseudo-quarentena, onde nós temos o pior do fechamento do comércio, aliado com o pior tipo de isolamento, que é um isolamento vagabundo, que aumenta o número de infecções e que vai gerar só mais problema. E o Bolsonaro está conseguindo isso. Ele não precisa ter o governo utilizando de política de Estado as coisas que ele fala, porque só dele ter o canhão de gerar dúvida nas pessoas, o canhão de mídia, ele já consegue isso, ainda que parcialmente. E assim ele consegue falar, olha, meu governo apoiou essas medidas, mas elas não funcionaram. Eu tava falando outra coisa. Ele sempre tenta estar com um pé em duas canoas, porque a única preocupação do Bolsonaro é política, é eleitoral. E aí você vai falar, mas calma, ele já tava fazendo isso, por que tirou o Mandetta? Porque o Mandetta o contrariava. O Mandetta o respondia e o Mandetta cometeu o maior dos crimes, que foi concordar com a Rede Globo. Né? Mas foi ser convidado com a Rede Globo e ir lá falar, e aí o Bolsonaro ficou louco. Né? Ficou, meu Deus, não, isso aqui não dá, e passou os limites. Os próprios generais não gostaram, porque no arranjo que eles fizeram com o Bolsonaro e com o Mandetta, Mandetta deveria, vamos dizer assim, parar de ficar brigando com o Bolsonaro.
E o Mandetta, obviamente, enquanto político, a gente não pode esquecer, ele é um técnico, mas ele também é um político, ele não poderia ficar sendo desconstruído, e o Bolsonaro está fazendo essa desconstrução nas redes sociais da turma dele pra cima do Mandetta sem se defender na mídia. É bizarro você ser ministro num governo, você faz um acordo com o seu presidente, e aí a turma do presidente fica te atacando pelas costas. É tudo o que o Bolsonaro faz com os outros ministros e com os que já caíram. Fez isso com o Bebiano, fez isso com o Santos Cruz. É pródigo do Bolsonaro. O Bolsonaro ataca pelas costas quem está com ele. Então ele tirou o Mandetta porque o Mandetta até representava um problema para o que o Bolsonaro quer fazer. Ele precisa de um ministro que vai lá e não contrarie ele, né? Que fique quieto, não, a gente vai rever aí em algum momento aí essa política de isolamento, porque tem as questões econômicas e tal. E enquanto isso o Bolsonaro pode ir falando umas besteiras que ele dá para ele falar. Porque na prática, como eu falei no começo do vídeo, o Bolsonaro não tem instrumentos para acabar com a quarentena. Ele só pode acabar com a quarentena como ele está fazendo agora no blá blá blá, no blá blá blá. O Bolsonaro, entendam, ele é um homem muito mesquinho e muito pequeno, tá? Ele, se a gente desse uma olhada agora para todos os outros países do mundo, ele poderia estar surfando essa coisa de líder político que está atuando para salvar a vida das pessoas. A aprovação dos presidentes não importa a linha ideológica. No mundo inteiro só subiu lidando com essa questão do coronavírus. O Bolsonaro caiu porque apesar dele ser populista, demagogo e tal, ele também tem uma coisa infantil que é minha vontade tem que ser feita. Então eu acho que tem que dar cloroquina e eu acho que tem que acabar com o isolamento, tá? Porque eu tô com medo que vai que isso é um esquema chinês que vai acabar aqui com o crescimento econômico que eu achava que ia ter, que não ia vir, né? Deixando claro. Então isso não ia acontecer, então eu quero, a bola é minha, ninguém vai brincar com a minha bola, não. Essa é a metodologia, esse é o pensamento do cara, um pensamento muito infantil. É um pensamento que obrigou os próprios ministros do governo dele a falarem, meu, deixa o Bolsonaro no cantinho, deixa quietinho, deixa ele só ele falar lá das coisas dele e vamos tocando a vida, tá? Este modelo, isso serve de alerta, este modelo não vai funcionar, tá? Quando eu digo não vai funcionar se os ministros, se os militares estão achando que deixar o Bolsonaro falando besteira enquanto eles tocam as coisas junto com os outros poderes no Brasil vai resolver, não vai. Vai dar caca, o Bolsonaro continua influenciando uma parcela importante da população brasileira, continua gerando dúvida, e ao gerar essas dúvidas, e ao gerar esses medos, e ao fazer com que os brasileiros afrouxem, ele vai fazer, como eu disse, com que o Brasil viva o pior dos mundos, que é não ter quarentena nenhuma e ter economia fechada. Ou seja, Bolsonaro estava fazendo uma dicotomia falsa entre saúde, ou seja, entre vida e economia, e na prática nós vamos perder as vidas e vamos ter problemas econômicos. Esse é o meu recado, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.